Salve, salve pessoal, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aqui do Alvinegro, mais um pré-jogo que a gente faz fora do nosso estúdio aqui habitual, fora do nosso local de gravação, por isso deve ter barulho, deve ter, enfim, barulho de avião passando, deve ter cachorro latindo, mas vou fazer aqui esse pré-jogo para vocês porque não quero deixar o canal sem vídeo e vamos conversar sobre esse jogo de hoje, Fluminense e Ceará, o que a gente pode esperar do Ceará nesse jogo de hoje. Primeiramente a gente, deve esperar uma vitória, espero eu, uma vitória do Ceará. Vamos torcer para isso, a gente precisa muito, o campeonato está muito parelho, o campeonato está muito ali igual, e a gente não vê times que assim, como em outros anos, se caracterizando pelo aquele time que já estava meio que rebaixado ali, salvo o Goiás, mas que ainda vem ali com partidas que estão sendo repostas, mas mesmo assim não vem jogando muito bem, vem dando também sinais de que provavelmente vai ser um daqueles que vai estar ali entre os 4 últimos, mas nessa altura do campeonato, ao final do primeiro turno, nos campeonatos passados, a gente já tinha pelo menos 2 clubes ali que já estavam bem sacramentados. E esse ano, os outros clubes, tirando o Goiás, estão, assim, pontuando muito bem. Assim, muito bem, entre aspas, obviamente, que para quem tá na zona de rebaixamento não é muito bem, mas, assim, se você pegar a diferença entre o Ceará, que tá ali no meio de tabela, para um time da zona de rebaixamento, é muito pouco, entendeu? Da mesma forma, a diferença do Ceará, que tá no meio de tabela, para um time que tá numa pré-Libertadores, também não é muito. Então, assim, tá tudo muito embolado e a gente precisa pontuar porque, sinceramente, eu acho que esse ano o sarrafo vai ser muito mais elevado do que em anos anteriores, até porque a gente não tem Cruzeiro para salvar ninguém esse ano, beleza? Dessa partida de hoje, o que a gente pode esperar do Ceará é um time que vai com alguns desfalques importantes, vai sem os laterais, sem o lateral direito, né? Sem os laterais direitos que são Samuel Xavier e Eduardo. Provavelmente a gente vai ter uma escalação com o Fabinho na lateral direito, que abre uma vaga para a nossa volância, e aí fica aquela dúvida. Eu até coloquei aqui uma escalação para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, que era com o Fernando Praz no gol. Infelizmente, já deixei minha opinião no pós-jogo da partida passada, que eu não acho que o Fernando Praz deva ser o titular desse time mais. Ele vem falhando muito, vem cometendo erros que, apesar da história dele, apesar de tudo que ele tem no futebol, eu acredito que a gente já poderia estar pensando em testar outro goleiro. Sei que o Diogo falhou ano passado também, mas ele me passava uma sensação de mais segurança do que Fernando Praz. Fernando Praz não vem passando essa sensação desde a Copa do Nordeste, mesmo sem ter sido tão exigido assim na Copa do Nordeste. Em alguns lances ele parecia meio afobado ali, e quando precisou ser exigido, ora faz boas defesas, ora falha bizonhamente. Então, assim, eu acho que se não fosse com o nome que ele tem, Fernando Praz hoje provavelmente não estaria mais sendo titular no Ceará. Mas, ao que parece, ao que tudo indica, ao que todos os sites comentam, Fernando Praz deve ser o titular hoje, sim, e a gente não deve ter mudança no gol. Na zaga, a gente não tem o Luiz Otávio hoje, a gente também não tem o Samuel Xavier na lateral direita, então a gente deve ir com Bruno Pacheco, Eduardo Brock, Thiago e Fabinho. E aí a gente vem para a volância, Charles de primeiro volante, e o segundo volante vai ficar aquele suspense. Quem será que pode vir? Pode vir Nares, pode vir Kelvin e pode vir Ricardinho. Eu acho que talvez o Kelvin possa vir de titular pelos comentários que eu vi do Guto Ferreira na última coletiva dele de pós-jogo contra a equipe do Corinthians, mas acredito que para começo de jogo, talvez o Kelvin, ainda da base ali, ainda sentindo um pouco, eu imagino que pode ser que ele venha com o Nares. Eu não acredito que ele vá vir com o Ricardinho. Assim, se você pegar no Globo.com, tá dizendo Ricardinho lá, mas eu não acredito que ele vá fazer isso. Se não vier com o Nares, que venha com o Kelvin. O Ricardinho, sinceramente, vem falhando muito, vem entrando muito mal nas últimas partidas, não vem agregando. E, assim, salvo em momentos específicos de jogo, eu fiz um vídeo sobre o Ricardinho, vou deixar aqui linkado no card para vocês. Salvo em pontos específicos de jogos específicos, entrar com ele de titular não seria a minha primeira opção. Eu gostaria de ver Nares, por isso coloquei Nares, mas pode ser que venha Kelvin também aí. A gente vem com Vina, de centro, ali no meio central. Vem a outra dúvida, que é Léo Xu ou Leandro Carvalho. Eu gostaria de continuar vendo o Léo Xu. Não sei se ele vai manter Léo Xu ou se vai colocar Leandro Carvalho, mas eu gostaria de continuar
vendo Léo Xu como titular da equipe do Ceará, porque Leandro Carvalho, assim, como já falei algumas vezes aqui também, ou marca ou joga, tem decidido mais marcar do que jogar, e acaba que como o Sobral não é aquele cara que desequilibra, sobra para Leandro Carvalho ser esse cara, e ele não tem sido esse cara. Então eu acho que o Léo Xu entrou bem na última partida, a gente precisa de força ali por aquele lado, precisa de mais velocidade, e ele tem dado isso, eu manteria. E na frente provavelmente não deve mudar, Rafael Sobis será o nosso centroavante, que não é centroavante de ofício, também já falei aqui algumas vezes para vocês. Fiz até um post lá no Alvinegro, se você não segue a gente lá no Alvinegro, vou mostrar aqui para vocês. A gente faz alguns posts aqui bem mais analíticos, assim, não é uma parada muito do dia a dia, não, mas coisas mais pensadas sobre o clube mesmo, sobre característica de jogador, sobre como é que joga, como é que não joga, como é que rendeu nas últimas temporadas, e a gente fez um post sobre o Rafael Sobis, que tá aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, segue a gente lá no Alvinegru, beleza? Bom, em relação à equipe do Ceará é isso, eu espero que a gente consiga bater de frente com a equipe do Fluminense, que deve ir para campo com Muriel, Digão e Nino, Igor Julião, Danilo Barcelos, Dodge, Iago Felipe, Hudson, Nenê, Luiz Henrique e Fred. Fred e Nenê, que foram poupados na partida passada, com certeza para essa partida de hoje devem voltar, e devem voltar com todo o gás, né? Com o gás que eles têm, obviamente, né? Que já não é mais o de antigamente, mas certamente ainda são bons jogadores. Inclusive porque Nenê é destaque desse time do Fluminense. E Fred volta para pegar a vaga de quem? Daquele que estava aqui no ano passado, que era Cardoso. Felipe Cardoso era o atacante que estava no lugar do Fred na última partida e que vem entrando aí e vem, enfim, dividindo opiniões na torcida do Fluminense para deixar de uma maneira um pouco mais tranquila. O jogo acontece hoje às 19 horas no Maracanã, o Maracanã que tem sofrido muito com o desgaste do gramado, assim como o Castelão, mas lá acaba até sendo um pouco pior, porque tem mais times jogando lá no atual momento, e abre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão é pelo Premier, a gente tem transmissão pelo Premier desse jogo de hoje, mas certamente se você procurar na internet você deve achar algum link aí, joga no Google lá, Fluminense vs Ceará, online, ao vivo ali, não vou, enfim, vocês sabem como é que é, né? É isso, basicamente uma vitória pode nos levar aos 21 pontos, o que faz a gente entrar de vez ali na primeira parte da tabela, e seria muito importante que a gente vencesse o jogo de hoje. Vamos torcer para isso, vamos torcer para a gente fazer uma boa partida, para sair do Rio de Janeiro com um resultado positivo. A gente está precisando de uma vitória fora de casa, acho até que a gente já merece resultados melhores, e vamos ver e torcer para ver se sai nesse jogo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo. Depois do jogo vou tentar fazer uma análise para vocês, se não der ainda hoje, faço uma análise amanhã já estarei em casa e já dá para fazer uma análise um pouco mais tranquila no nosso habitat natural. Mas é isso, se você ainda não é inscrito desse canal, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, vai seguir a gente lá no Instagram do Alvinegru, um Instagram com uma pegada bem mais analítica e tudo mais. Espero que vocês gostem também da pegada de lá. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.